Olá, meu nome é pastor Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. E eu estou aqui com convidadas, cada uma numa fase de vida, com uma experiência para a gente poder falar sobre esse assunto. Então, primeiro que eu quero apresentar é Jana, produtora de eventos. Fala um pouquinho sobre você, Jana. Seja muito bem-vinda. Prazer, pastor, estar aqui contigo. Prazer nosso. Eu sou a Jana, produtora de eventos. A minha formação é jornalismo, poucas pessoas sabem. Eu sou CEO da YMA, que é uma produtora de eventos cristãos aqui em Belo Horizonte. Sim. Sou mãe do Samuel, que é membro aqui, da RIS, da Oitava. Você também é membro. Também sou membro. O Samuel chegou antes de mim, inclusive, se apaixonou e eu vim para a Oitava e tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Muito bom ter você aqui com a gente no podcast, mas ter você aqui com a gente na Oitava Igreja. Ela foi recebida como membro esse ano. Isso. Quero também apresentar a Ana Esther, mais fácil, minha esposa, veterinária, e vai poder também se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. Então, meu nome é Ana Esther, esposa do Yuri. Profissionalmente, eu sou médica veterinária. Trabalho com outras coisinhas também, mas o foco principal é na medicina veterinária preventiva, pequenos animais. Já estou trabalhando aí com um profissional há uns 19 anos. É um chãozinho que a gente já deu uma caminhada. Muito bom. E temos aqui Débora, também cresceu aqui na nossa igreja, filha do pastor Heloísio, Tem essa carinha de 14 anos, mas ela falou para falar isso porque ela não tem 14 anos. Quantos anos você tem, Débora? Você se apresenta, ela é estudante de moda e está numa fase interessante também. Sim, meu nome é Débora, eu tenho 19 anos, não tenho 14 anos, sou estudante de design de moda e eu tenho um perfil no Instagram que eu posto as coisas que eu faço. Sou conhecida aqui por vocês. Você é mentira, Eu conheço vocês há muito mais tempo, estou aqui na Oitava desde os meus 5 anos, mas o pessoal que me vê fala, olha, você é aquela menina dos vídeos? Então eu sou a menina dos vídeos. E minha voz é melhor do que isso, gente. Eu prometo pra vocês, porque eu tô com meu nariz um pouco ruim por causa da gripe, mas... Você chegou com 5 anos na Oitava. 5 anos na Oitava. Poxa vida. Porque meu pai, ele estudou... Ele era seminarista. Ele era seminarista. Aí você já estava na Oitava, participando da Oitava. Sim. Eu tenho 12 anos, então, na Oitava. Então eu te vi com 7 aninhos. Sim. Olha que coisa bacana, Uhum. Bom, estamos aqui com essa realidade, com 3 pessoas numa fase diferente, Temos a Janaína, que foi a primeira que a gente apresentou. Ela vai poder contar um pouquinho da história dela, mas... Bom, começa contando a sua história, em vez de eu contar, Contar? Rapidinho, assim, um resumão. Como é que você tem que encarar a vida, ser essa mulher profissional, de sucesso, realizando tantas coisas, eu sei que grandes desafios também. Bastante. Eu sou a mais velha de 6 irmãos. Meu pai casou-se 2 vezes, Os meus pais são divorciados. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 19 anos. Eu comecei a trabalhar aos 20, eu fui morar sozinha a primeira vez, por uma questão de necessidade, questões familiares. Sim. E eu tive que encarar na marra a vida, Nessa época eu já estava na faculdade e eu sempre me envolvi muito com música. Então evento e música tem muita proximidade. E o evento foi uma opção para um recurso na época da faculdade, realizando evento dentro e em outras universidades. Sim. E aí foi quando eu comecei a me envolver com o mercado, ainda muito como assistente da assistente da assistente, aquela que entregava credencial na porta, olhando como tudo funcionava, e fui me apaixonando pelo mercado, fui me posicionando. Nessa época eu morava em Brasília, a família do meu pai é de lá, quando eles se separaram eu fui fazer faculdade lá, morei lá por um tempo, me formei em Brasília, e assim foi minha jornada. Não era convertida, não nasci no berço cristão, fui me converter quando eu tinha 27, 28 anos e sempre trilhei essa jornada aí no mercado amplo, até que quando eu me converti, eu comecei a trabalhar. Hoje 95% dos meus clientes são cristãos, trabalho especificamente com evento nessa área.
Muito bom. E aí o Samuel veio nessa jornada, né? Eu fui casada durante 10 anos, durante 7 anos, tem 10 anos que eu sou divorciada. E quando ele nasceu, eu comecei a perder as primeiras coisas da vida dele. Primeira palavra, o primeiro passo. E aí eu encarei a realidade de sair do trabalho comum, trabalhava na Rede Super na época, do trabalho comum para abrir a minha empresa. Empreendedora. E foi um desafio. Muito bom. Um desafio. E pensa, né, a gente conversou um pouco isso antes, que às vezes na vida a gente não tem a escolha, né? Você tem que resolver o seu problema ali e pedir a Deus soluções. Exato. Foi o que você fez. E a criança era uma motivação de alguma forma, então a gente, mãe, né, tem uma força que a gente não sabe de onde. A gente cria ideia, a gente se faz, desfaz, o tempo todo a gente está se moldando, e eu tive a graça de poder seguir no que eu amava fazer, né? Eu não tive que optar por uma profissão para resolver uma questão financeira ou para me manter com ele. Eu tive a graça de seguir nessa jornada e hoje ter uma empresa aí posicionada e estar pertinho dele. Bom, então essa é a fase que a gente tem com a Jana, né? Que muitas mulheres podem se identificar. Alguém que teve que botar a mão no trabalho, decidir as coisas da própria vida, não é casada, então tem que cuidar do filho, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Um baita desafio, né? E temos a Ana, que é casada, veterinária, também profissional, teve um filho atrás do outro e isso trouxe também desafios para a questão profissional, a vida familiar, até envolvimento com a igreja. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso, meu bem? Então, vamos lá. Eu me formei há muito tempo atrás e aí a gente começou a trabalhar, eu trabalhava direto, eu não tinha limite não, qualquer lugar era lugar, né? A gente ia, pegava bico aqui, uma clínica aqui, uma clínica ali, ia fazendo plantões, e aí sempre trabalhei assim. No ano seguinte eu casei, né, depois de formada eu casei com o Yuri e continuei assim. Em 2006. 2006. E aí a gente foi desenvolvendo a profissão, foi pegando experiência. E cada hora assim numa clínica eu fazia mais um trabalho de tampar mesmo assim, né? A pessoa ia viajar, eu ficava na clínica um tempo, ficava um período, aí parava e atendia em domicílio também. Aí passou um tempo, eu comecei a fechar com algumas clínicas, aí fui trabalhando um horário mais certinho. E anos depois, né, quando o Isaac nasceu, eu falei, eu vou dar uma pausa, todo mundo tem que dar uma paradinha. E fiquei tranquila, falei, quando ele tiver uns 7 meses eu volto a trabalhar. Só que aí, como medicina veterinária dentro de clínica é muito intenso e às vezes muito estressante, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, questão emocional, da gente às vezes fica bem abalada, que é pesado, assim. Você tá lidando com a vida, tá lidando com o tutor, que tá te cobrando uma coisa que você não tem condição de fazer, porque você é um ser humano, ele acha que você é um Deus, que você vai curar o bicho nele mesmo, você não tem jeito. Então, o psicológico ficou meio avacalhado. E eu falei, não, vou aproveitar que eu tive meus filhos, vou mudar a área, vamos tentar uma coisa mais leve. E eu pensei em área da vigilância sanitária, prefeitura. Só que isso, o Isaac estava com uns 7 meses, mais ou menos, e aí eu engravidei da Manuela. Aí eu falei, bom, vou ser mãe tempo integral, né? Porque não vai dar 2 bebês praticamente, né? E aí vamos começar, vou ficar em casa um tempo, depois eu penso na vida. Aí com isso, completaram 3 anos sem eu trabalhar, né? A Manu já estava com 2 e pouquinho, já foi começou a pensar em escolinha, não sei o quê. Aí eu fui voltando aos pouquinhos, voltei para a clínica, só que aí com agravante, né? Com 2 crianças. Então, a clínica que queria que a gente ficasse um período de 8 horas, acabava ficando quase 12. Tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. E aí, os meninos na casa dos meus pais, às vezes é aquela coisa, uai, você não tem horário, não, não vai chegar, que horas você vai chegar? E assim, sem jeito, e tentei trocar para uma coisa mais leve, que era um pet shop. Teoricamente, eu trabalharia mais até a tardinha, só assim, umas 3 horas da tarde. E o negócio foi esticando. Quando eu fui ver, eu não estava conseguindo nem levar os meninos no médico. Era de segunda a sábado. Eu saía sábado, o comércio já estava fechado, não dava para fazer mais nada. E de segunda a sexta também não consegui fazer nada. Eu ia levar os meninos no médico depois de 5 horas, às vezes ainda não dava conta, porque apertava no serviço e não conseguia sair.
E eu falei, Jesus, me dá um plano C. Porque eu preciso ser mãe, eu preciso ver meus filhos crescerem, preciso de estar em casa, acompanhá-los, né? Faz falta. E aí eu encontrei um curso sobre a medicina preventiva, que trabalha mais com questão domiciliar, por conta própria. E aí foi assim, eu já fazia atendimento domiciliar, falei, agora eu vou trabalhar só com isso, eu vou fazer minha agenda, vou fazer meu horário, no dia que não der, eu remanejo, faz, né, um remanejamento da agenda, então assim, resolve a vida. Mas do jeito que estava, para mim, impossível. Então a gente vê, né, estruturas assim, que algumas coisas se assemelham, lógico, né, e outras são diferentes. Então, o cuidado com a casa, com os filhos, com o casamento, com a igreja, inevitável, né? Não só porque eu sou pastor, mas porque a Ana sempre foi muito ativa na igreja. É uma coisa dela já. Eu a conheci se envolvendo nas coisas da igreja, né? Então, teve que ter um ajuste lá em casa. A gente precisou contratar alguém para poder ficar com as crianças e funcionou super bem por um tempo, e depois teve que fazer um novo reajuste. Então, esses ajustes, acredito que a mulher sofra mais do que os homens, porque os homens estão numa outra pegada, eles têm que ali prover para casa, né, trazer recurso, o trabalho, e a mulher fica mais dividida, principalmente na questão emocional, que a mulher sente muito mais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Agora eu quero falar um pouquinho com a Débora, para ela também ambientar a gente. Então, tá com 19 aninhos, estudando moda. Você falou do seu menina dos vídeos, né? Bastante vídeo no Instagram. E os vídeos seus são... Você que faz os vídeos? Sim, faço tudo, né? Você que costura, você não contrata ninguém. Não, você que faz os cortes. Sim. Você que faz a edição, faz tudo, né? Sim. A maquiagem. Não, é muito show. Né? O seu trabalho é muito legal. Quem ainda não segue, a gente vai deixar o Instagram dela para você poder seguir e ver todos os vídeos que tem lá. Mas fala aí, 19 aninhos, pensando no futuro, na construção da vida, o que você pensa sobre mercado de trabalho? Já está trabalhando? Já trabalhou em alguma coisa? Então, eu ia falar que eu comecei muito cedo, mas eu tenho 19 anos, então qualquer coisa que eu falar vai ser cedo. Vai ser cedo, Mas eu tava lembrando, o que acontece? Eu morava no interior, eu morei lá até uns 5 anos de idade. E aí eu tava lembrando que eu achei que essa minha pegada empreendedora começou agora, mas quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, e a minha irmã é uns 4 anos mais velha que eu, na casa do meu avô tinha um pé de manga, gigantesco pé de manga. E aí as mangas caíam no chão, aí o pessoal queria comprar manga, queria pegar manga. Aí eu e a minha irmã, a gente sempre gostou de ter o nosso dinheirinho pra comprar nossas balas, nossos pirulitos. Aí a gente virou uma pra outra e falou assim, vamos vender manga? E aí a gente foi lá, colocou as mangas dentro do saco e a gente rodou, porque no interior, assim, é muito perigoso, né? Aí 2 crianças rodando pelo interior vendendo manga. Manga, a gente não tinha vergonha nenhuma, a gente batia na porta da casa dos outros, ou que comprar manga, e o pessoal era caro, eu lembro que era 25 centavos cada manga. Uau! Aquela época. Naquela época. E aí a gente sempre gostou de ter o nosso dinheirinho. E aí depois, quando a gente mudou pra cá, pra BH, a gente passava uma certa dificuldade, porque meu pai, ele trabalhava aqui, ele era seminarista. Sim. E o único salário que ele tinha para uma família de 4 pessoas era do obreiro. Né? E a gente passava dificuldade. E a minha mãe queria ter o dinheirinho dela, a gente também, e não tinha de onde tirar. A gente recebeu muita ajuda, graças a Deus, dos irmãos. E aí aqui na oitava tinha curso de várias coisas. Ai, tô um pouco nervosa, gente. Nada. Tinha os artesanatos, né? Exatamente. E ainda tem, a Terça da Esperança ainda tem a... Sim, aí a minha mãe, ela começou a fazer curso de sabonete. E aí ela dava pra gente vender. Lá na escola, minha irmã vendia, eu vendia. E graças a Deus, assim, dava certo pra gente. Aí depois eu comecei a empreender fazendo colar. E assim, agora eu tô fazendo roupa. Você tem, né? Eu fazia personalizado. Gatinho também já teve colar. Já fiz pra vocês. Então, assim, foi bem bacana. E hoje eu tô aqui com roupa, fazendo roupa. Não sei o que me espera o futuro, mas estamos aí, sabe? E é isso. Não, muito bom. Você tem muito talento, né? E eu não sabia dessa veia empreendedora desde novinho. Isso é uma veia mesmo, né? Com certeza. Deus te abençoe. Amém. Bom, falando aqui sobre o tema, sobre a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Cada vez mais as mulheres estão mais presentes no mercado de trabalho. Elas se mostram competentes, ousadas, dedicadas. Com isso também tem alguns preços a serem pagos que afetam
a vida delas, afeta o mercado também, o ambiente onde elas estão, porque é uma personalidade específica ali no meio de homens, talvez, né? E aí é um grande desafio. Então, dentro dessa visão da mulher no mercado de trabalho, eu tenho aqui uma primeira questão, que é o contraste entre o antes e o pós, a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho. Você consegue falar um pouquinho sobre isso, João? Você consegue ter uma visão que você já está há bastante tempo. Você falou que já trabalhou em ambientes com mais mulheres, com menos mulheres. A gente até estava conversando um pouquinho, né, antes de começar a gravação, o quanto... Eu até tentei buscar uma pesquisa que a gente conversou, mas existe uma diferença grande quando há numa empresa um grupo maior de mulheres e um grupo homogêneo ou um grupo só de homens, né? O comportamento é diferente. Totalmente. A gente é mais emocionada, aí pega metade do time naquele andar, tá todo mundo nos dias. Meu Deus! Aí tá muito calor, tá muito frio, não é? Imagina, o andar na TTM. Não, você briga porque a outra encostou o braço, você briga porque sentou na cadeira que você senta todo dia. Mulher, a gente é muito assim. Mais emotiva, né? Muito mais sensível. E a gente não tem muito essa coisa da competição do espaço no trabalho. Pelo menos não percebo isso. Acho que a gente tem competição das mulheres. O cabelo mais bonito, a roupa mais bonita. Acho que é um pouco disso. O homem não, ele é territorialista. As mulheres. Exatamente. O homem é mais territorialista, né? Eu quero aquele cargo, eu tenho uma visão de futuro, né? Isso. A gente não. Eu nem sei porque que a gente briga, mas tem uma briga que acontece, na verdade. Porque hoje você quer o cabelo mais louro, amanhã você quer o mais moreno. Aí agora a moda é o curto. Então a gente não tem uma coisa específica, né? Então eu sinto, por exemplo, o meu mercado é muito masculino. Sim. E quando às vezes eu desenvolvo alguns trabalhos que envolvem uma equipe feminina, a dinâmica é muito mais difícil. É difícil. É muito mais difícil por conta disso. O homem ele é mais adaptável, ele se tiver que sentar, ele é do costume, né? Come em qualquer lugar, resolve em qualquer lugar, você põe 5 homens para dormir num quarto de hotel. A gente tem mais algumas coisas difíceis, assim. Então isso torna o mercado. Quando você cuida de uma artista mulher, é totalmente diferente de cuidar de um artista homem. Quando é uma mulher encabeçando um projeto e um evento, é totalmente diferente. Eu acredito que tem o que é bom e o que é ruim, né? A gente tem uma sensibilidade, uma delicadeza, um olhar para o outro um pouco diferente, né? Então, exato, tem coisa que assim, faz a falta ter uma mulher ali para falar, nossa, essa mesa aqui, como que tá? A preocupação com o ambiente. Exato. Né? A própria, né, questão viu que um tá mais triste, né? Que o outro demorou. Não vê isso não. Não vê. A gente tá sempre com uns remédios na bolsa, né? Ele tá triste, não falou nada. Exatamente. Não, isso é coisa sua, não tem nada não, exatamente. Então tem um pouco. Ele falou então... Falou que não é nada, não é nada. E a gente vê um pouco disso, né? Então tem um pouco de diferença. Mas tem também as questões que envolvem a diferença de salário, a diferença de posicionamento. Tem diferença nisso aí? Demais. Eu até trouxe algumas coisas aqui. Trouxe até pesquisa, gente. Trouxe... Tem uma de porcentagem que mulheres ganham 27% a menos ocupando o mesmo cargo dos homens. Então elas têm que provar mais. Tem que correr 30% a mais para chegar onde precisa. Para mostrar o seu valor. E sem contar as questões que a gente tem a questão do assédio, né? Tem a questão do ambiente de trabalho mais vulnerável, né? O próprio ambiente de trabalho, às vezes a gente precisa de uma coisa, né? Mais cuidadosa, um banheiro perto, né? Alguma questão de não pegar um ônibus mais tarde. Tem algumas coisas que envolvem o ser mulher no mercado. É bastante diferente, eu sinto bastante diferença, assim. Eu quero falar agora com a minha esposa. Você talvez possa falar um pouco sobre isso, que você cresceu, né, para estudar e trabalhar. Não teve essa liberdade de talvez empreender ou trabalhar mais nova, né? Como é que foi para você entrar no mercado de trabalho e isso digerir ali com a família, com toda a cultura que você veio? Trabalhar para você fora foi bom? Foi um desafio? Então, na verdade, essa veia empreendedora eu também tinha. Eu não sei se você lembra, eu já te contei uma vez, a gente tinha o Yod Ben, eram bijuterias, eu até falei com você quando você estava fazendo colarzinho. A gente tinha o Yod Ben, a gente vendia na praia. A gente fazia bijuteria e saía vendendo. Eu acho que Deus já colocou esse negócio do empreendedorismo. As coisas estão matando a gente. Normal assim, empreendedor. E teve um dia que já fez o criador. Lógico.
A gente bateu lá em casa um moço, na época não era tão assim, né? Eu era novinha. Ele perguntou se eu queria vender batom. Se eu vendesse 12 batons, eu ganhava uma máquina fotográfica, eu ganhava mais 12 batons para vender. Olha. Aí eu falei, quero. Vendi tudo, rapidão. Vendia pra vizinha, vendia pra escola. Produto, né? Exatamente. Tem que acreditar no produto, é o que a gente falou. E aí, rapidinho eu vendi. Eu não lembro se eu peguei a câmera, se eu peguei mais 12, fiz mais dinheiro, não lembro. Eu fiz alguma coisa, mas eu vendi tudo. Rapidinho. Então, assim, eu já tive essa vontade de ganhar dinheiro. E aí, meu pai realmente foi um pai mais zeloso, assim, né? Mas é mulher, então tinha aquele cuidado meio bolha, né? Então, assim, e não era interior que podia soltar a gente, então a gente não podia nem mal brincar na garagem com os amiguinhos, né? Meu pai era muito protetor. Então, a gente não tinha essa liberdade de sair tanto, às vezes quando ia na praia, que a gente fazia essas vendas, mas no dia a dia era mais fechadinho. Então, quando eu fui trabalhar fora, eu estava com meus 17 anos, indo para a faculdade, eu falei, pai, tô querendo trabalhar. Aí ele falou assim, não, minha filha, você vai para a faculdade agora, você vai terminar a sua faculdade e depois que você terminar a faculdade, você pensa em trabalho. Na verdade, quando eu saí da escola, aí eu pedi para trabalhar, eu falei assim, não, você tem que passar no vestibular. Aí eu passei no vestibular, agora eu quero trabalhar. Não, você tem que passar na faculdade, terminar o curso. Então eu vi que ele estava assim, né, só protelando. E aí chegou no meio do curso, eu falei com minha mãe, falei, mãe, tô indo numa clínica conversar que eu quero começar a fazer estágio. Vão comigo? Ela, vão. Aí ela foi, aí eu já cheguei e falei, pai, ó, arrumei a clínica para fazer estágio, vou fazer uns bicos no final de semana, vai ser remunerado e pronto. Tipo assim, meio que eu tive que nem pôr, né? Mas assim, só pronto, fiz. Empurrar. Porque eu vi assim que não estava rolando. E eu queria trabalhar, eu queria também ter meu próprio dinheiro, queria ter esse contato com o mercado, né, externo, assim. E daí pra frente eu até que lidei bem com a questão do mercado. Essa observação, né, que a gente está tendo aqui de aumento das mulheres. A minha turma, quando eu fiz veterinária, eu confesso que eu antes queria ser professora, depois dentista, depois professora, e a minha irmã fez magistério. E era uma brigaiada danada, eu falava, gente, não quero isso pra mim não. Vou fazer veterinária, que aí tem bastante homem, não vai ter problema, vai ser tudo mais fácil. Conclusão, 5 anos depois de uma turma de 60 alunos, mais ou menos meio a meio, formam 14 mulheres. Só mulher, não formou nenhum homem. Aí, tipo assim, mais uma vez vai a Ana pagar a língua. Formei só mulher. E era muita briga também dentro de sala de aula, era rixa, era grupinho contra grupinho. E o meu ponto de vista foi sempre ser assim, pivô da paz, porque eu não criava encrenca com ninguém. Aí eu via que fulano estava falando mal de ciclano, eu desconversava, e eu ia no grupo ali, no outro bolinho aqui, estudava com um, estudava com o outro, mas nunca tomei partido de ninguém. Vai aprendendo. E na clínica, né, nas clínicas que eu trabalhei, teve uma clínica maior, que era muita mulher, era muita enfermeira, médica e faxineira, tudo mulher. Acho que só tinha o dono da clínica que era homem na época, trabalhando. E era aquele caos também, de assim, às vezes, recepcionista brigar com a auxiliar, e eu falava, gente, relaxa. De brigar, mas eu falava, gente, relaxa, tá tudo bem, não sei o quê. Eu tentava sempre apaziguar e falar, não, deixa pra lá, às vezes ela tá num dia ruim. A gente vai tentando jogar assim, né? Deus vai dando a paz pra gente, a gente vai administrando aquilo ali. Mas realmente é uma coisa bem, é o que você falou, a gente não sabe porquê, mas tá lá as mulheres competindo, tá lá aquela questão, e eu sempre fiz questão, tipo assim, o que eu posso te ajudar? Vamos fazer junto? Vamos melhorar junto? Sabe, eu gosto dessa interação, porque aí vai quebrando. Quando eu cheguei na clínica, a secretária da frente lá, era bem assim, com a cara mais fechada, ela falou assim, eu falei, eu tô aqui como estagiária, que eu tinha voltado, na verdade, né? As crianças, a Manu com 2 anos, Isaac com 3, eu tava voltando, eu falei, vou ter que reaprender a profissão. Ainda tem isso, né? E aí, quando foi ver, ela chegou pra mim e falou assim, aqui, já que você quer trabalhar, senta aqui e lança tal coisa assim pra mim no computador, tipo assim, meio que... Eu falei, claro, sentei lá, lancei pra ela, não sei o quê, tudo que pediu fazer com de boa vontade, e eu fui quebrando, sabe?
Até hoje eu tenho contato com a clínica, eu vou lá, eu converso com as meninas e assim, dou bem com todo mundo. Lança algumas coisas. Assim, eu tenho um relacionamento legal com as meninas, sabe? E consegui, assim, algumas vezes colocar um pouquinho, uma pitadinha assim de paz no meio do caos, com a graça de Deus, né? Mesmo. Tem que ter personalidade, tem que ter personalidade. Exatamente. E tá assim com Jesus, né? Porque senão a gente não aguenta. Sim, vocês falando desse negócio de que mulher geralmente briga mais uma com a outra, um ambiente que tem mais mulher trabalhando tem mais conflito. Uma coisa que acontece desde que a gente é pequeno na escola é de você escutar assim: nossa, antes de ser sua amiga eu te achava mal metida. Exatamente. Não sabe nem por quê. Exatamente. Então, assim, a mulher ela tem esse julgamento uma com as outras também, sabe? Então, eu acho que isso dificulta também a relação. Sim, acontece aqui na igreja, né? Eu canto desde os 14 anos, então eu sempre ouvi isso. Nossa, eu achava que você era uma mentira. Toda geração de adolescentes você tem as tretas com as meninas. Toda geração de adolescentes. As panelinhas, né? A panelinha. A panelinha faz parte. E com seus vídeos que você posta, o seu trabalho que você faz, você já recebeu alguma coisa lá que te chateou, que você teve que lidar? Olha, ou só recebe elogio? Então, na internet, assim, você não consegue mensurar aonde que seu trabalho vai chegar. Entendeu? Então, por exemplo, o meu primeiro vídeo que bombou foi um que eu fiz um vestido de uma mulher que chama Marilyn Monroe, não sei se vocês conhecem, eu recriei um vestido dela. E agora o vídeo, tipo assim, eu tinha, sei lá, 900 seguidores, meus vídeos batiam 2.000 visualizações. Esse vídeo bombou e agora ele tá com 1.400.000 visualizações. Então a gente não consegue saber o que vai acontecer, você dentro da internet, sabe? Mas aí, assim, graças a Deus não, as pessoas gostam de mim, não sei porquê, mas de vez em quando eu recebo uns comentários, tipo assim, não gostei dessa roupa, eu achei muito brega. Só que a gente tem que ter, assim, a destreza e a sabedoria pra poder contornar, sabe? Por exemplo, aconteceu isso no vídeo que eu postei. E moda tem muito de opinião também, né? Exatamente. Aí eu falei, fiz um vídeo mostrando a breguice, e o pessoal, tipo, não achei que foi brega, sabe? Então você não pode levar pro coração. Porque, igual você falou, moda, cada um tem seu gosto. Mas graças a Deus não, pelo menos ainda não. Eu sei que vai acontecer em algum momento, né? Porque a internet tem dessas, mas eu tenho, não. Graças a Deus. Você teve um vídeo que você fez um casaco de como é que fala? De cobertor. Sim, eu peguei um cobertor, um tecido de cobertor e fiz um casaco. Inclusive essa história é engraçada porque um cara, um famoso, eu marquei ele nesses stories porque o nome dele era Abelha, o apelido. E esse casaco ficou parecendo uma abelha, porque ele era, eu acho que preto e amarelo. Aí eu marquei ele nesses stories. Aí eu falei assim, se você responder esses stories, eu mando esse casaco pra você. Aí o cara respondeu os stories. E tipo assim, eu era muito fã dele, eu assisti os vídeos dele, aí eu mandei o casaco pra ele. Agora ele é ator da Globo, ele postou uma foto com o meu casaco, a foto ficou no perfil dele. Que legal, perfil, hein? Né? E aí eu olhava e falava, nossa, eu fiz esse casaco no meu quarto. Agora eu acho que não tá, eu acho que não tá mais a foto lá no perfil. Mas ele me marcou, então assim, é uma gratidão, sabe? Que é uma coisa que você faz. Foi uma coisa muito aleatória. Sim, e antes de eu coragem, estourar, eu tava com 900 ainda seguidores. Então foi antes de tudo, então bem bacana. Hoje você tá com mais de 40 mil. Acho que 45, alguma coisa assim. Eu vi o seu perfil lá, muito legal. E você, sim, que está com 19 anos pensando em mercado de trabalho, ao estudar moda, você tem pensado em trabalhar como? Vai continuar investindo na questão da internet? Você acha que vale a pena? Vai ser para outra linha? Como é que você tem pensado por enquanto? A gente sabe que muita coisa vai mudar pelo caminho, né? Sim. Então, eu penso sim em continuar investindo no Instagram. Mas assim, eu tenho vontade de ter minha própria marca de roupa. Só que agora é inviável. O pessoal fica, por que você não abre sua marca de roupa? Porque não é fácil assim, sabe? Precisa de um investimento grande. No momento eu não tenho esse investimento. Pessoas já ofereceram para fazer sociedade comigo, mas eu não quero, que eu cresci escutando que sociedade não funciona. Da briga, não sei. Eu tô muito nova também pra me meter numa dessa. Mas assim... O que dizem é que a sociedade é um tipo de casamento. E Sim. Agora, casamento pode dar certo ou pode dar errado, né? Então, sendo um bom casamento, pode dar muito certo, mas você não é fácil. Não pode casar com o primeiro que vem na frente. E também não pode casar muito cedo, porque você não sabe o que você vai querer no futuro, né? Não sei, eu casei com 20 anos.
Eu incentivo casar cedo. Bom, se você falar que cedo é 12 anos, aí eu concordo. 12 anos é muito cedo pra casar. Entendi. Mas assim, respondendo sua pergunta, eu tenho vontade de ter marca de roupa sim. Mas assim, o mercado da moda é um mercado assim que tá tomando uma proporção que a gente não sabe aonde que vai chegar, sabe? É um mercado que tá assim, não sei como é que fala essa palavra, mas tá se tornando muito vulgar, sabe? E aí eu tô tentando trazer um pouco, vou tentar, né? Agora eu não tenho essa autoridade no mercado ainda, mas eu quero resgatar a modéstia, as roupas bem feitas, as roupas, sabe? Essa é a minha pegada. Nossa, O objetivo é cobrir o vou te dar uma dica. Você pode mandar umas opções. Tem muitas mulheres hoje que têm falado sobre modéstia. E tem mulheres famosas. Sim. Então, se você fizer algumas parcerias, né, talvez uma ajuda a outra e vai longe. E realmente precisa, a gente fala muito sobre isso, que é no meio cristão, a gente ter respostas para a vida diária. Então, todo mundo veste roupa. Sim. Sim. Se os estilistas forem tudo doidão, né, mais vulgarizado, isso vai refletir. Às vezes a gente vê isso na própria igreja. A gente, poxa, essa roupa não era uma roupa para vir na igreja. Só que vai se tornando comum, né? Eu é uma forma da gente impactar, né? É um tipo de roupa que não deveria ir para a igreja. Então, mas como está comum na sociedade, aquilo vai entrando também no coração do crente. Então, a gente ter outras referências que falem sobre o assunto, que produzem roupas, né? Vai ser muito bom. A moda é uma forma de arte, de alguma forma. Né? Muito bom. Então, vamos lá. Quero também ouvir um pouco, assim, se puder falar, Jana, um pouco da sua história e o desafio de ter que romper no mercado de trabalho, porque tem que dar certo. Não tem opção assim, de dar errado. Tem que dar certo. Então, assim, a Ana tinha que dar certo também. Mas tem a questão familiar, tem o marido, né? A Débora ainda tem papai, né? Mamãe. Ajuda. Você não tinha papai e mamãe para te dar apoio. Não. No início, meu pai dava uma ajudinha, né? Ali a conta não fechava. Tive que me virar. Eu acho que a gente... a mulher, ela tem uma força para se refazer que é muito grande, né? E naquele meu início ali, como o que eu fazia era uma coisa que me dava muito prazer, imagina, uma jovem morando sozinha, aí você imagina, sem Jesus, trabalhando com evento. Então era um pacote assim, perfeito. Então virava uma força motor. O trabalho já não era nem pelo dinheiro. Eu estava em todas as festas, eu entrava em todos os lugares. Então tinha uma força errada ali que me movia. Quando eu tenho o Samuel, que aí eu fui abrir a minha empresa do zero, que aí eu saía de um salário fixo com diversos benefícios para nada. Foi isso. E aí eu tive que me reinventar, entender quem é a Jana e o que eu consigo fazer. Agora você só tinha possibilidade. Só. Mas não tinha... Eu trabalhei muito de graça. Eu fui muito voluntária em diversos projetos. Coisa que era para cobrar 100, eu cobrava 15. Porque eu tinha certeza o que eu me apeguei. E aí teve muito um processo meu com o Senhor. Eu sabia que o que poderia encantar as pessoas era a excelência. Então eu tinha dentro de mim uma coisa que, se a pessoa conhecer o meu trabalho, ela não me larga. E eu dava tudo de melhor para fazer aquilo. Tanto que eu tenho clientes do início da jornada que são clientes meus até hoje. Que legal. Que eu trabalhei de graça, que eu trabalhei por muito pouco, e que hoje eles fazem questão de me honrar. Mas naquele momento, até para o meu amadurecimento, eu precisava me agarrar em Deus, acreditar em quem eu era naquele momento e falar, vai dar certo. E aí, abrindo uma porta ou outra, era difícil, o mês não fechava, a conta não dava. Né? Na época, o pai de Samuel tinha a profissão dele, mas era uma profissão que não tinha uma rentabilidade muito alta. Criança, né? Ana sabe quanto é caro uma criança. E não tem aquela opção, não, hoje ele vai ficar sem leite, vou comprar a fralda daqui a 2 dias. Não tem essa opção. Tem coisas que não dá pra você tirar. Não dá. Né? A gente pode tirar um monte de coisa da nossa vida, mas... Não tem. E ainda tem as coisinhas, né? Você passa na loja, vê uma roupinha e fala, ai, a cara dele, vou levar. Ainda bem que era menino, se fosse menino. Exato, eu tive sorte. Então eu tive que abraçar uma jornada. A igreja me ajudou muito, né? Porque eu me converti em 2006,
casei em 2007, o Samuel nasceu em 2009. Então eu tinha 3, 4 anos de convertida, então eu conhecia pouco do evangelho, mas eu estava naquele início, né, aquela paixão. Então eu era muito de fé, de orar e de procurar pessoas. Eu procurava clientes que de fato eram cristãos, que eu queria aprender com eles também, então tinha uma troca. Mas foi suado, foi muito suado, assim, até a coisa engrenar. Na época do meu divórcio, eu tive todo um abalo emocional. Então foi quase um começar de novo, porque aí eu fiquei um tempo emocionalmente ruim, então eu perdi alguns clientes e fiquei um pouco sem norte, né, do que fazer, será que tá certo, não tá, enfim. E aí foi quase um recomeçar, isso foi há 10 anos atrás. Sim. E aí um pouquinho antes tinha acontecido a questão do afogamento de Samuel, então foi uma jornada assim. Isso aí é um outro testemunho. Não, é muita coisa. Só que foi um tempo com Deus assim que foi o meu decolar. Que eu vi coisas muito profundas, que eu só tinha profundidade. Que eu tinha assim, o meu pai não mora aqui, a minha mãe hoje ela mora comigo para me ajudar, mas a gente tinha pouca convivência na época, tinha acabado, né, de divorciar, empresa naquele momento, então era só, graças a Deus era só eu e o Senhor. Então foi na profundidade que eu tive que lidar com tudo, e hoje tenho, né, uma empresa sólida, com um nome... né, eu tenho bons clientes, né, pessoas que conhecem meu trabalho, que conhecem a minha história, que sabem, né, da idoneidade. Então isso me ajudou muito, mas foi um deserto que aí eu falo que a gente é muito adaptável, que não é para qualquer pessoa. Sim. Tem mulher que seguraria super bem, tem mulher que não seguraria. Então tem muito de cada uma de nós, né? Talvez se eu não tivesse o Samuel, eu não tinha dado conta, mas acordar todo dia, olhar para ele, não me dava alternativa. Eu levantava e ia com dor de barriga, com cólica, com o que fosse, a gente vai. Tem uma motivação mais. Exato. Né? A gente ia, mais. Entendeu? Isso acontece até na formação da família, eu costumo dizer isso. Quem não casa, um homem que não casou, ele tem maturidade que ele dificilmente vai desenvolver sem se casar. Sim, né? Sem dúvida. Depois você casou, você tem uma maturidade. Depois você tem filhos, você vai ter outra maturidade. Que é mais ou menos como você disse, os homens dormem em qualquer lugar, comem qualquer coisa. Mas eu não quero que minha esposa durma em qualquer lugar e coma qualquer coisa. Eu não quero que os meus filhos durmam em qualquer lugar e comam qualquer coisa. Exatamente. Então, pesa a questão da responsabilidade. Já não é mais só por mim. Né? Quer dizer, por mim, o pai está assim, não precisa nem ser nada mais por mim. Então tem essa maturidade chega a partir de compromissos que vão sendo realizados na vida. Quero ler uma parte de Provérbios, capítulo 31, porque quando a gente fala de mulher trabalhar, estar envolvida, negociar, ser esse esteio do lar, às vezes parece que no passado não era assim. Mas a Bíblia já fala assim, ó, quem encontrará uma mulher virtuosa? Estou lendo na NVT. Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Então a mulher faz parte do enriquecimento. Então os caras falam assim, não, a mulher só gasta. Não é bem assim, né? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Ó, Débora, lá no programa, né? Adquire lã, linho e com as próprias mãos faz o trabalho. Como navio mercante traz alimento de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Então é alguém que coordena o trabalho em casa, é alguém que sabe dar ordem, sabe liderar equipes, preocupa com tudo, desde as tarefas até a alimentação, né? Vai examinar um campo e o compra. Com que ganha, planta um vinhedo. Então essa mulher avalia campo, ela faz negociação, ela contrata gente para trabalhar o campo, para fazer plantio, certamente colheita e certamente depois produção de vinho. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Isso aqui é verdade, né? Mulheres têm energia, são fortes e são trabalhadoras, ainda mais quando tem uma causa. Eu vi um estudo uma vez, não lembro de onde, mas diz que a mulher, depois que tem filho e está acostumada com o ambiente de trabalho, parece que ela se torna ainda mais dinâmica. Parece que ela consegue otimizar ainda mais o trabalho, porque agora ela tem menos tempo. Então parece que ela vira uma chave assim para ser mais objetiva com algumas coisas que precisa fazer. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos
opera o tear, novamente a Débora aqui, ó, e os dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos da sua família têm roupas quentes, faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Rapaz, essa mulher aqui, ela tinha um monte de negócio, né? Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. E o seu marido elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. E assim continua, né? Essa mulher de Provérbios talvez não seja uma mulher só, mas está falando de qual o valor da mulher e o que ela é capaz de fazer, qual a importância dela em casa, como ela tem a capacitação para realizar também coisas extraordinárias na área da negociação e, pelo que o texto traz, esse marido é abençoado e bem visto por causa da sua mulher. Hoje não é diferente, né? Filhos bem criados passam pela mulher, sem dúvida. E isso tem um reflexo no marido. Não, que filhos bons você tem, cara, é verdade, né? Mas foi a mulher que abençoou nesse sentido. Débora já abriu a Bíblia, quer compartilhar alguma coisa, Débora? Eu estava acompanhando. Você estava acompanhando, né? Débora, Oi. na sua relação aí familiar, a sua mãe cuidou de vocês, não foi isso? Sim. E eu sei que mais assim pro final, ela... Final não. Depois que vocês ficaram mais velhos, né? O final do estudo de vocês, né? Tá. Mais para esse final de estudo de vocês, você já formada, já meninas grandes, ela fez uma capacitação, ela trabalha agora dando aula, não é isso? Sim, professora. Professora. E como é que foi essa presença da sua mãe em casa e a importância disso para vocês? Nossa, eu acho que muda tudo, né? Quando a gente tem a mãe perto da gente. Porque assim, meu pai, ele sempre... Eu lembro que quando meu pai estudava no seminário para ser pastor, eu ia dormir e meu pai estava lendo um livro. Quando eu acordava, meu pai estava lendo o livro. Aí eu falava, gente, meu pai não dormiu essa noite, sabe? Então, querendo ou não, a gente em toda a família, assim, a gente é um pouco mais distante do pai. E a mãe que tá junto da gente, sabe? Cuidando, dando carinho. Então, minha mãe foi essa pessoa, sabe? Tanto que quando a gente veio para BH, a minha mãe, ela não saiu para trabalhar, ela poderia fazer isso. Isso eu admiro muito ela, sabe? Ela não saiu pra trabalhar, ela ficou em casa cuidando da gente, porque a gente era muito novinha. Eu vim pra cá, eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha 9, mais ou menos, 9 para 10 anos. E minha mãe ficou em casa cuidando de nós, enquanto meu pai trabalhava e passando dificuldade, sabe? Então foi um momento assim, que minha mãe, ela optou pela dificuldade financeira pra ficar perto de nós, sabe? Então assim, eu admiro ela muito por causa disso. E deu apoio pro seu pai poder estudar, se formar, né? Hoje pastor na 8ª igreja. Sim. Se ela não fizesse isso, não e dava. hoje a gente colhe os frutos, né? De uma mulher que teve um papel importante. E biblicamente isso traz a ideia de quão importante é a família lutar junto. Sim. Né? Então ela passou por aquilo que a gente fala no casamento, que é na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. E na pobreza, né? Porque na hora que arrocha mesmo na pobreza, nem sempre as pessoas continuam juntas, né? Isso é uma coisa muito bonita. Pois é. Sobre esse trabalho da mulher, como que pode minimizar, vou fazer essa pergunta para a Ana, né? Como minimizar o impacto da redução da presença da mãe em casa? Jana depois pode responder isso aí também, porque né, foi intenso. Então, ter pelo menos um tempo de qualidade, né? Você está dizendo a mulher que trabalha fora, isso, não tem como. Isso, mulher trabalha fora. Não, você trabalhou fora o tempo. Como é que você pode suprir uma ausência, né? Você não está ali o dia todo. Sim. Então, como é que você pode minimizar esse impacto da mãe que não está ali diariamente ali com os meninos? É uma força a mais que tem que ter, né? Porque você chega cansada do serviço, de um trabalho, de um dia longo, às vezes vem cheio de pepino, e chega em casa tem que estar plena. Às vezes a criança está pequena, a criança quer brincar, a criança precisa fazer um para casa, um trabalho, e você tem que estar ali
como se nada tivesse acontecido. Tem um para casa que a escola manda pro pai. Que a escola manda pra mãe, principalmente. Que a gente faz os trabalhos também. Né? Então, assim, pesquisa isso. Os meninos não pesquisam. Quem pesquisa a gente, porque eles nem sabem. Sim. Mas é puxado, né, pra gente que é mulher, assim. Na época que eu trabalhava fora, os meninos estavam menores, então eles não tinham tanto para casa, não tinham tanto trabalho. Né? Mas às vezes eu vejo assim, a amiga que trabalha o dia inteiro fora, ela sente pouco, sabe? Os filhos dela passaram para de manhã esse ano, ela ficou menos tempo com os meninos, ela falou, nossa, isso aí pega, porque eu tiro o tempinho que ela tinha de manhã com os meninos, antes de ir pro trabalho, agora eles estão na escola. Então, assim, final de semana ela tenta botar todo mundo debaixo da asa e aproveitar o melhor tempo possível, né, no final de semana. Mas tem mãe que trabalha no final de semana. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada na balança e visto assim, é necessário? Boa. Se é uma necessidade, vale a pena, não dá. Mas tem hora que é uma opção. A mulher trabalha muito sem necessidade. Sem necessidade. Então, eu acho que é uma coisa para colocar na balança e ver, olha, esse aqui... tô deixando demais a família, não tô dando conta de acompanhar o crescimento, então não está sendo legal. Sim. Então vamos reduzir, que foi o que eu fiz, né? Eu cheguei num ponto que eu não estava dando conta, mas gente, ou é uma coisa ou é outra. Para ser as duas coisas não vai rolar. Escolhi ganhar menos, né? Escolhi ganhar menos. Faz parte. Mais ou menos, né? Porque no plantão eu também não ganhava tão bem assim, não. Não, mas eu trabalhava muito. Teve uma vez que reduziu, né? Quando eu parei, quando eu comecei a trabalhar sozinha, eu estava ganhando muito bem. Uma das melhores épocas da minha vida, assim, né? Salariais. E eu falei, prefiro ter meu tempo com os meninos, porque isso aí eu vou colher lá no futuro, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho. Pode falar. Eu acho que tem uma questão de posicionamentos, foi uma coisa que eu aprendi com o Josué, né? O Josué me mentora desde maio do ano passado. E no início do ano eu estava passando final do ano para o início do ano eu estava passando uma jornada de intenso trabalho e o Samuel constantemente reclamando, mãe, mas você não prestou atenção em mim, mãe, mas eu te falei aquilo, mãe, mas... E eu trabalho em casa. E aí aquilo começou a mexer muito comigo, porque assim, eu abri mão, construí a empresa para estar com ele dentro de casa, eu fico com ele, com exceção de quando eu estou viajando, eu fico com ele o tempo todo, mas eu não estou com ele. E aquilo, eu comecei a olhar, observar tudo aquilo, foi quando o Josué me trouxe a ideia de, Jana, você está se valorizando? Porque no mercado, assim, a sociedade em si, às vezes pode colocar a gente nesse lugar de, não, eu vou aceitar porque eu quero entrar, eu vou aceitar porque eu quero esse trabalho, ou estou precisando de mais alguma coisa. E ele me fez ver sob uma outra ótica. Então eu fiz uma dinâmica na minha empresa de, eu aumentei o ticket para eu trabalhar menos. E faltava um olhar de fora. Aumentar o ticket. Cobrar mais. Exato, cobrar mais para que eu pudesse atender menos clientes. Então eu consigo atender com menos frequência, divido no ano as minhas viagens. Isso que tem que acontecer na cabeça de muita gente. Exato, que geralmente a gente pensa muito em remuneração por tempo trabalhado. Exato. Né? E tem que mudar um pouco a cabeça. E ele trouxe um olhar de fora, né? Como mentor, olhou para tudo e falou, Jana, tá errado. E aí calculando tudo, é para ele conhecer o Samuel, então pensou também na família, né? Falou, não, então, porque você tem tudo, você tem uma empresa que te entra dinheiro, você está trabalhando dentro de casa, que é o que muita mulher queria, mas o seu filho não está sendo assistido. Então, e não é só o filho, né? Porque a gente não faz o cabelo, a gente não faz a unha, a gente vai para o aniversário com vestido costurado, porque todo mundo está vestido, menos a gente esquece. Então tem um monte de coisa que acontece. Então era só o tempo dele. Eu amo ler, então eu não tinha mais tempo de ler. Hoje eu tenho o meu horário de leitura que eu coloquei na minha agenda, e a minha empresa virou outra e a minha dinâmica emocional virou outra. Primeiro porque é aquela coisa de, nossa, eu tô valendo mais do que eu imaginava, sabe, aquela coisa que às vezes precisa de alguém vir de fora, e eu tomei uma postura diferente frente ao mercado. E isso trouxe saúde para dentro da minha casa, né, para atravessar todo esse momento, né? O pastor Yuri, discípulo Samuel, sabe que esse ano tá uma jornada aí na adolescência e entrou. Deus foi tão incrível que no ano passado eu passei por esse reposicionamento para eu conseguir fazer o que eu consigo hoje. Mas não é fácil, né? Porque a gente o tempo todo acha que está fazendo as escolhas certas. E às vezes precisa de alguém de fora para falar, Jana, vamos fazer Deus manda, né? Eu acredito muito nisso. Deus manda falar, vamos mudar um pouquinho a jornada aí para fazer valer, né, o esforço.
Então, assim, já abordamos bastante questões, o tempo já voou, né? Tem muita coisa que ficou para trás aqui para a gente poder tratar. A Débora falou um pouquinho sobre o sonho de ter uma empresa aí voltada na área de moda. Eu achei isso muito legal. E vou dar uma oportunidade para você, Débora, aconselhar as mais novas do que você. Então, tipo assim, adolescentes, De né? 14 anos de verdade. Que conselho você daria? A gente cada vez mais cedo, vamos falar um pouquinho então da rede social. Hoje o mundo digital tem muitas oportunidades, tem muitas armadilhas também, ainda mais para um adolescente, né? Qual dica você daria? Tem um adolescente aí que está vendo o povo ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro também no digital, né? Que conselho você daria, Débora, para as menininhas aí, 12 anos, a 15 anos, a Débora experiente dos 19? Primeiramente, calma. Parece não, mas de 15 para 19 anos é um salto grande, hein? Sim, muito grande. Sim, primeiramente calma, né? Porque a gente vê, quando a gente tem o contato com a internet, geralmente a gente tem contato com as pessoas que deram certo, as pessoas que bombaram, as pessoas que dão certo. A gente não fala nas pessoas que não deram, porque a gente nem as conhece, entendeu? Então, assim, hoje em dia tem muito essa questão de ficar rico, enriquecer aos 19 anos, não fazer faculdade porque eu ganhei esse dinheiro na internet. Meu primeiro milhão, né? Meu primeiro milhão. Pois é, então às vezes a gente se coloca em um lugar de se comparar com essas pessoas, só que a realidade pra galera que dá certo, a galera que tenta e não chega lá, é tipo assim, de 1 para, entendeu? Para 100%, de 100% das pessoas, 1%, sabe? Às vezes dá certo. Então, assim, não, o meu existe conselho... um caminho, mas tem que entender essa proporcionalidade. Exatamente. Então, o meu conselho é: pensa no que você gosta de fazer e faça isso com maestria, sabe? Porque o seu trabalho, uma hora vai ser reconhecido. Por exemplo, eu faço vídeo desde os meus 17 anos. 17 para 18 anos. Não é muita coisa. Hoje eu tenho 19, vou fazer 20 daqui em agosto. A gente tá em mês? Nós estamos em junho. Daqui a pouco eu tô fazendo 20 anos. É só pra dar uma credibilidade a mais. Tem quase 20 anos. Eu tenho quase 20. Mas assim, a questão é: faça o que você gosta de fazer com maestria, que uma hora vai dar certo. Sabe? E sem desistir. Porque quando você tá ser quase melhor do que você. Exatamente, ser melhor que você todos os dias e veja o seu trabalho com os olhos de crítica. Mas não, tipo assim, críticas maldosas. Tipo assim, eu tô fazendo tudo errado, eu não sou boa em nada que eu faço, vou desistir. Não, olha o que você tá fazendo de errado e tenta melhorar. Sabe? E sem essa pressa, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas estão muito ansiosas. E assim, isso só atrapalha. A gente acha que a ansiedade vai nos impulsionar para chegar mais rápido, mas não. Ela vai te puxar para baixo. Então meu conselho é esse: fazer o que você gosta de fazer com maestria. Amém. É isso. Então aqui são mulheres de Deus, né? Então eu vou pedir a Ana para dar um conselho para as que estão pensando em se casar. Então. Em mercado de trabalho, casamento, filhos, né? Estão pensando em família. Sim. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas. Eu esqueci de falar isso também. Tem que ter isso também no meu conselho. Buscar primeiro o reino de Deus. Então, quando a gente vai buscar, pensando em família, a gente não pode pensar só em questão de eu vou casar com um cara que tem tudo na mão, né? Tem aquela questão de construir a vida juntos. Hoje em dia se espera muito para casar, eu acho que às vezes até demais, né? Não, tem que ter o apartamento, o carro do ano, o apartamento dos sonhos, a faculdade, tudo, a faculdade pronta e o emprego dos sonhos, tudo para casar. Já virou vovô. Pois é, aí já passou. E a gente às vezes pode ir muito além do que a gente imagina, né? Então, buscar de Deus onde que Ele quer, né, a gente, e pedir orientação na hora de escolher também, né, o homem para você se casar, que é aquela pessoa que você vai ter um futuro com ela. Então, para dar sabedoria, né, para mostrar assim com o neon bem discreto, piscando, esse aqui, para não ter erro, e à medida do possível, e colocando as coisas na balança e temperando a vida, porque Deus vai mostrando pra gente, né, quando a gente tem essa vida com Deus, Ele vai mostrando pra gente os caminhos, as opções. Às vezes a gente não tá enxergando, mas é uma hora Ele dá aquele insight na gente, a gente olha, não tinha pensado nisso, vamos para esse caminho aqui. E Ele vai guiando. Então, focar no reino de Deus, nas coisas de Deus, e as outras coisas vão encaixando na nossa vida. Amém. E Jana, um conselho para uma mulher que teve que encarar a vida.
talvez passou por um divórcio, talvez não se casou, né? Porque a gente fala de casamento, casar noivo, mas é lógico, cada pessoa tem uma realidade, tem um desafio de vida, tem as suas limitações, tem os seus sonhos, tem até o seu chamado, porque no cristianismo dá para ser solteiro e não tem nada de errado com isso. Só que não vai ficar na aba do pai a vida toda, né? Exato. Qual conselho você daria para as mulheres aí que têm que encarar essa vida profissional? Eu acho que o principal é buscar realmente em Deus essa força motora que a gente precisa para encarar algo que talvez a gente não conheça. E uma coisa que eu sempre levo para mim a gente é filho do Criador. Sim. Né? A gente é filho do grande artista. E existe criatividade em nós. Né? Eu trabalho tirando projetos do papel e eu, com muita intenção, eu fomento que as mulheres empreendam. Que seja para ela fazer uma coisa em casa, para ajudar, para vender para a família, para ter aquela coisa nos aniversários, mas é acreditar em si, sabe? Acreditar naquele dom e talento que está lá escondido, porque existe um dom e um talento. E que isso pode virar um recurso, ou isso pode virar uma habilidade, isso pode virar um serviço para os irmãos, para a igreja, mas é acreditar que existe algo dentro da gente, né? Algumas mulheres têm muito emocionalmente uma ideia de que eu só nasci para isso, isso ou isso. Eu só nasci para esse lugar pequeno. E Deus fez a gente muito grande, né? Mulher de Provérbios 31 tá aí para dizer, a gente não sabe nem dizer quantas coisas ela fazia e quantas eram. Sim. Mas existe algo especial dentro da mulher, né? Essa força que o Senhor nos deu por algum motivo. E eu acho que o universo, o mundo espera essa manifestação da gente, né? Que é fruto do Senhor dentro da gente. Eu acho que esse é o caminho. Amém. Então que o Senhor continue abençoando mulheres de Deus, né, a colocarem sua vida a serviço do Senhor. E não há dúvidas também de que a igreja é esse lugar onde a gente tem a força para a nossa caminhada, né? Às vezes é a nossa família, a família de fé. São as pessoas que vão nos ajudar, nos apoiar, nos encorajar. E é onde a gente encontra também muitas inspirações. Né? Eu costumo dizer que na igreja a gente passa a ter muitos irmãos, muitas mães e muitos pais. E como que nós precisamos disso na nossa caminhada. Quero agradecer a Jana. Obrigada. Vamos chamar outras vezes e para outros assuntos. Tá, Jana? Também a Débora, muito obrigado. Ana, minha esposa, muito obrigado também. Vai estar aqui comigo várias vezes, claro, né? E você que está nos acompanhando semanalmente, continue nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo com alguém. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nós temos canal no YouTube, temos também no Instagram e você pode deixar comentários para poder nos ajudar nos próximos episódios. Deus te abençoe. Seja aí você, mulher, uma mulher abençoada por Deus, virtuosa e sábia. Um abraço.